Uma dose de fé, com Poliana Amaro. Muito bem, meus irmãos, nesse momento eu quero compartilhar com você uma dose de fé da palavra de Deus. E nessa tarde abençoada por Deus, eu quero pegar a pergunta da nossa irmã que chegou para mim perguntando sobre sede de Deus. E é um bom tema. Ao invés de responder apenas dizendo o que é sede de Deus, eu quero ensinar para você, explicar para você o que é a sede de Deus através da palavra de Deus. Se você quiser também saber algum assunto ou que eu conte algo sobre a Bíblia, você pode me dar sugestão e nós vamos compartilhar a palavra de Deus juntos para que assim nós possamos crescer. Bom, para falar sobre sede de Deus, o que é ter sede de Deus, a gente precisa entender, como eu disse essa semana, que muitas coisas que acontecem com a gente no físico, como dormir, comer, beber, como viver, conversar, se relacionar, muitas das coisas que acontecem com a gente no exterior, elas também têm a mesma função no nosso homem interior. Beber, sede, água, comida fazem parte do nosso cotidiano. Provavelmente você que me ouve hoje já fez alguma refeição, já tomou um pouco de água. Você que está me acompanhando sabe que fisicamente o seu corpo não suporta horas ou horas sem comida e sem beber. Tem gente que fica o dia inteiro sem beber água, mas biologicamente está errado porque você está prejudicando a sua saúde, já que 70% do nosso corpo é composto por água. Então nós precisamos estar bem hidratados para não ficarmos doentes. Uma pessoa que não tem o hábito de tomar líquido, de não tomar água, com o tempo ela vai ficar doente porque o corpo precisa desse elemento chamado água. E também precisa da comida. Se você fica horas sem comer, sem se alimentar, ou até mesmo se você acorda pela manhã e não come a refeição adequada durante aquele dia, você come, toma café, mas não almoça, muitas pessoas no final do dia ficam fracas, ficam desanimadas, porque faltou uma refeição. Faltou a refeição principal. E para a gente falar um pouquinho sobre sede de Deus, o que é ter sede de Deus, qual é essa sensação, você precisa assimilar a sensação de sentir sede de Deus como a sensação que você sente quando você tem sede de água. Quando você tem sede de água e você toma um copo de água, você pensa, poxa, que água gostosa. Nossa, saciou a minha sede. Porque quando a gente está com sede, a boca fica seca, você fica... uma sensação de fadiga, uma coisa estranha. Você não sabe de onde vem aquela sensação, mas você sabe que você precisa beber água, que você está com sede. A garganta fica seca e o seu corpo começa a clamar por água, até que você beba aquele copo com água e aí ele te satisfaz. Um dia Jesus ele encontra com uma mulher num poço, lá em João 4, versículo 13 e 14, Jesus ele encontra com essa mulher e ele diz para ela o seguinte: qualquer que beber esta água normal vai voltar a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Jesus estava conversando com uma mulher que vivia uma vida complicada, ela estava numa situação complicada, mas essa mulher, ela tinha um antes daquele poço, existia um antes dela daquele poço e depois passou a existir um depois daquele poço. Aquele poço, aquele encontro com Jesus no poço para ela foi um divisor de águas. Porque a mulher samaritana, apesar de não sabermos o nome dela, e muita gente julgar ela mal, falar que ela é uma prostituta e tal, apesar da vida que ela estava vivendo, uma circunstância que ela foi jogada nessa circunstância, talvez ela foi vítima, a vida não foi boa com ela, mas ela tinha sede de Deus, existia dentro dela uma sede de Deus. E como que eu sei disso? É só você analisar a conversa dela com Jesus. É só você olhar para o capítulo 4 de João e fazer uma interpretação do texto. O diálogo dessa mulher com Jesus e os pontos que ela aborda com Jesus. Como você vai abordar um ponto de adoração, de espiritualidade, de vontade de Deus, sem você com um estranho, sem você realmente ter dentro de si uma sede de Deus. Existia uma sede, não só uma sede física dentro daquela mulher, mas existia uma sede de Deus dentro dela. Porque ela diz no versículo 28,
Aliás, um pouco antes do versículo 28, ela diz para Jesus que os judeus adoram em Jerusalém, mas eles adoravam no monte, e ela queria saber qual o lugar certo para adoração. Ou seja, existia dentro dela algo, ela precisava de Deus na vida dela, ela tinha uma necessidade, havia uma sede dentro dela, e ela queria saber o lugar certo de adorar. E Jesus diz, o versículo 28, que é muito famoso, a hora vem, já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. E naquela conversa que Jesus teve com aquela mulher, foi uma conversa longa, e nós vemos o João resumindo essa conversa pra gente. Eles conversam muitas coisas, e Jesus chega uma hora a dizer para ela que aquela água que ela estava indo ali buscar, aquela água ali, quando ela bebesse daquela água, ela voltaria a ter sede, porque é natural. Eu tomo água, né? Eu tomo água aqui o tempo todo aqui no estúdio, eu tomo água e a minha garganta, ela quer água de novo, eu quero água de novo, então eu bebo, e quanto mais eu bebo, mais eu quero. E o interessante da água é que quando você tem o hábito de tomar água, fisicamente falando, quando você tem o hábito de tomar água, quanto mais você bebe, mais você quer. E da mesma forma é a nossa sede de Deus. O salmista Davi, ele vai dizer em um salmo: assim como a água, a corça anseia pelas águas correntes, a minha alma tem sede de Deus. Ele fala dessa sede de Deus, porque quanto mais você busca a presença de Deus, quanto mais você experimenta da presença de Deus, quanto mais você vê que a presença de Deus faz bem para você, que ela transforma o seu interior, que quanto mais você ouve louvores, quanto mais você lê a Bíblia, quanto mais você vai aos cultos e você entrega seu coração para Deus, prestando atenção em tudo o que está acontecendo, e você é edificado pela presença de Deus, pela fé que é gerada no seu coração através da mensagem da palavra que você ouve, mais você quer e mais você quer da presença de Deus. Existe um versículo em Isaías que eu amo muito, na verdade, em Amós, capítulo 8, versículo 11, que diz: eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão e nem sede de água, mas de ouvir as minhas palavras. Deus dizendo: haverá dias que eu vou derramar sobre toda a terra, eu vou derramar sobre todas as pessoas fome. Mas não é uma fome de pão e não é uma sede de água, é de ouvir a minha palavra. E eu vejo que nós estamos nesses dias aonde nós sentimos vontade de conhecer mais a palavra de Deus. E a palavra de Deus deve ser, sim, o nosso maior anelo. É sede da palavra de Deus que nós devemos sentir sempre. Não é de milagres. Jesus, quando esteve aqui, ele esteve rodeado de multidões. E existiam multidões que queriam ouvi-lo porque tinham sede, fome do que ele falava, e ele falava palavras de vida eterna. Tanto que houve um momento onde Jesus pregou um discurso duro, uma palavra dura, e os discípulos começaram a abandoná-lo. E Jesus olha para os 12 discípulos que estavam mais próximos e diz para eles: vocês também não querem ir embora? Vocês também não querem ir? Pode ir. Só porque eu preguei uma palavra dura, um discurso pesado, duro, puxado, todo mundo começou a ir embora, abandoná-lo, e Jesus olha para os 12 e fala: vocês também não querem ir? E Pedro toma a frente daquela conversa, à frente daqueles 12 discípulos, e ele diz para Jesus: Senhor, para onde nós iremos? Porque só tu tens as palavras de vida eterna, então para onde nós vamos? Até a palavra dura, o discurso pesado, o discurso puxado de Jesus era vida eterna, e os discípulos dele perceberam isso. Então não existe um lugar melhor para se estar do que na presença de Deus, mesmo que a palavra não seja aquela palavra que a gente gosta de ouvir, mesmo que não seja aquilo que a gente gosta de saber, mesmo que a palavra confronte o nosso coração e confronte a nossa vida, confronte os nossos posicionamentos, confronte os nossos pensamentos, confronte as nossas ideologias, os nossos pensamentos. A palavra de Deus é vida. E é isso que Deus está dizendo: eu vou derramar uma sede, uma fome na terra. Mas não é de pão e nem de água, não é de coisas físicas, não é de coisas naturais. Mas é uma sede, uma fome de me conhecer. É algo que vai transformar a vida das pessoas. Porque, como eu disse ontem, o propósito de Deus, o desejo de Deus é transformar a gente de dentro para fora. Mudar exteriormente, meu povo, é muito fácil.
É muito fácil ser santo exteriormente. É muito fácil ser santo na igreja, na frente dos irmãos. É muito fácil ser o homem e a mulher de Deus, na frente do povo de Deus, nas reuniões das igrejas e nos lugares aí onde você tem o irmão capaz, a paz, aquela coisa toda, e fica falando aquele diálogo crentez que a gente tem, né? Varão, vaso, fogo, glória, espada, cajada. É bom demais, a gente está no meio dos crentes. Eu falo o idioma dos crentes também. Mas a gente precisa ser, não só na presença da igreja, dos irmãos, a gente precisa ser dentro da nossa casa, em qualquer lugar que a gente estiver. A gente precisa ser no nosso íntimo com Deus, dentro do nosso coração. Sabe por quê? Porque o homem vê as coisas externas e a gente quer esconder do homem. A gente quer fazer na presença e bonito para o homem, mas Deus está vendo o nosso interior. E às vezes o nosso interior não agrada. Então, eu quero dizer para você uma coisa. A gente precisa entender que sede e fome de Deus, quando ela é saciada, ela transforma o nosso interior. Quando você bebe água, você se nutre, você hidrata o seu corpo, você produz, você garante que o seu organismo funcione corretamente, perfeitamente. Quando você come a comida certa, o alimento saudável, você garante que o seu corpo vai ficar saudável, você não vai passar mal. Você não vai ficar doente, porque você está se alimentando corretamente. E da mesma forma, quando nós nos alimentamos de Deus, da palavra dele, da fé, quando nos alimentamos das coisas do alto, quando nutrimos a nossa vida com as coisas de Deus, com aquilo que é de Deus, com o evangelho genuíno, verdadeiro, mesmo que seja uma palavra dura, mesmo que seja uma palavra que confronte o nosso coração, nós sabemos que aquilo ali vai produzir vida em nós, vida dentro do nosso coração. E era isso que Jesus estava dizendo para aquela mulher. Você vai beber dessa água natural, você vai experimentar das coisas humanas e você vai ter sede dessas coisas novamente. Você pode ir para sexo, você pode ir para drogas, você pode ir para bebida, você pode ir para diversão, você pode ir para balada. Você pode ir para a rodinha dos amigos, para o churrasco, você pode ir lá na rodinha no bar, você pode fazer todas essas coisas. Mas você vai sentir vontade de novo, você vai sentir vontade de novo, você vai sentir fome de novo, porque tudo isso que tem na terra vai fazer você querer de novo. E vai ser uma busca incessante por satisfazer algo que nunca vai acabar. Mas Jesus disse, aquele que beber da água que eu dou. E qual é a água que Jesus dá? Jesus um dia ele se levantou numa festa, na festa da Páscoa, no último dia da festa da Páscoa, e ele gritou, ele falou alto, em alta voz, João 7,37, quem tem sede, vem a mim beba. Jesus está dizendo, eu sou a água da vida. Quando você busca a presença de Deus, e o que é sentir sede de Deus? É querer conhecer mais da presença dele. É ler as escrituras com vontade, é você pegar a Bíblia e ler ela e falar, nossa, Senhor, me ensina, Senhor, eu quero aprender mais disso aqui, Jesus, muda a minha vida. Eu lembro quando eu comecei a beber da palavra de Deus, quando eu comecei a beber do ensinamento do Senhor, porque na verdade a água é a palavra, não é os movimentos. Tá? Não são os movimentos, barulho, música, tudo isso aí é muito bom, e qualquer música em qualquer ambiente mexe com a emoção da gente. Vocês entendem isso? A gente arrupia com uma música bem tocada, bem cantada. No YouTube, internet, tem um monte de cantores aí que cantam e fazem aquelas músicas, e músicas que nem são evangélicas, músicas que são só músicas, mas são tão bem cantadas, são tão bem tocadas, que a gente até arrupia do alto da cabeça à planta dos pés por causa da arte daquela pessoa. E a música em si, ela é a manifestação dos diversos afetos da nossa alma, mediante o som. Então a música ela traz emoção, ela mexe com as pessoas, mas a presença, a palavra de Deus é diferente. Porque tem muita gente que vai envolvida no barulho, nas músicas e aquela coisa, vai envolvida na emoção, enquanto está no culto, ele está emocionado com o culto e está com fé e tal, mas saiu da igreja para fora, não sabe o que aprendeu, não tem vida, se sente vazio novamente. Isso está errado, gente. Nós precisamos nos apegar à palavra. Porque Jesus disse que aquele que beber dessa água, que é a palavra, que é ele mesmo, aquele que beber daqui dos seus ensinamentos, essa pessoa nunca vai ter sede. Essa pessoa ela vai ficar saciada o tempo inteiro.
E diz a palavra de Deus aqui no profeta Isaías, também capítulo 44, versículo 3. Deus diz: porque derramarei água sobre o sedento e rios sobre a terra seca. Derramarei meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. Promessa de Deus para nós. Deus dizendo: eu vou derramar água sobre a terra sedenta. Eu vou abrir rios na terra seca. E é isso que a palavra de Deus faz. Ela traz vida na nossa sequidão. Ela traz vida na terra seca do nosso interior, das nossas emoções. E era isso que Jesus estava dizendo para aquela mulher: você está numa busca incessante em saciar a sua sede. Mas eu quero dizer que além da sede física, existe uma sede de alma dentro de você. Existe uma sede emocional dentro de você. Existe uma sede por conhecer a Deus dentro de você. E eu posso saciar essa sede. Eu tenho a água que você vai beber e nunca mais vai se sentir enfadada por causa da sede. Você nunca mais vai ter sede porque eu sou capaz, eu sou o suficiente. E é isso que nós precisamos entender. O Senhor, Ele farta as nossas vidas com a sua água. Que eu e você possamos, meu querido, minha querida, entender. Jesus, quando Ele diz para essa mulher: quem beber da água que eu dou nunca terá sede. Isso é verdade. Quem bebe a água de Jesus nunca mais quer beber outra água. Quem bebe da água de Jesus nunca mais tem vontade de ir para o mundo. Quem bebe da água de Jesus nunca mais quer beber outro tipo de água. Porque a água de Jesus, sabe o que ela faz dentro dessa pessoa? Uma fonte que jorra água para a eternidade. É isso que a palavra de Deus diz. Jesus disse: você bebe da água que eu te dou, você bebe da minha presença, você bebe da minha palavra. E a presença de Jesus é a palavra, é a Bíblia. Eu não estou falando de movimentos, de momentos, porque os momentos passam. Quantos momentos maravilhosos eu já experimentei na presença de Deus, que eu chorei, que eu fui renovada, eu falei em línguas, eu usufruí dos dons, eu senti tudo que eu podia sentir de poderoso, de sentir uma alegria, de sentir uma euforia, uma coisa assim que realmente era espiritual e sobrenatural. Mas eu saí de lá e esse mover transformou a minha vida, porque antes do mover, a palavra tinha sido encravada dentro do meu ser. A palavra estava viva dentro de mim. Então você bebe da presença de Deus, que é a palavra de Cristo, e essa palavra vai gerando dentro de você uma fonte de água que jorra, que brota, que salta, que pula para a eternidade. Sabe o que é isso? Quando você bebe de Jesus, a fonte de água, a presença dele, a palavra dele dentro de você, ela jorra a envolver, a impactar, a transformar as pessoas à sua volta. Não tem como conter uma fonte de água que está jorrando dentro de nós. Não tem como esconder uma fonte de água que está brotando dentro de nós. Ela salta, ela pula, e as pessoas da sua casa percebem que você mudou, e as pessoas da sua casa percebem que você está diferente, e as pessoas do seu trabalho percebem que você está diferente, e as pessoas da sua igreja percebem que você está diferente, e as pessoas da rua que você conhece, seus amigos, percebem que você está diferente. Porque quando você bebe dessa água, essa água ela transborda. Todo mundo olha para você e vê Jesus. Todo mundo vê Jesus através das suas ações. Então, meu querido, minha querida, eu te convido, busque a partir de hoje essa sede, essa fome. E uma das orações que eu mais faço na minha vida é: Senhor, enche o meu coração, me dá, derrama sobre mim o que está escrito no profeta Amós: sede e fome da tua palavra, sede e fome da tua palavra. Eu não quero cessar, eu não quero parar, eu não quero parar de desejar a tua palavra. Derrama no meu coração sede e fome da tua palavra hoje, sede e fome da tua palavra amanhã, sede e fome da tua palavra todos os minutos, para que eu possa ser saciada, e que aonde quer que eu for, essa fonte de água jorre para a eternidade, aqui, para sempre, todo dia. Amém. Eu convido você a orar comigo. Senhor, no nome de Jesus, nesse momento eu te louvo, Senhor, pela tua palavra, a tua palavra que é poderosa, a tua palavra que é vida, a tua palavra que é paz. Eu oro pedindo que o Senhor venha impactar o nosso coração, que possamos ter sede e fome do Senhor, que possamos ter fome e sede, não de pão e nem de água, mas da tua palavra, Senhor. Como disse Jesus, não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Que o nosso coração se encha, que a terra se encha, que por onde quer que essa mensagem chegar, o nosso coração se encha de desejo, de fome, de conhecer a tua palavra que é o Senhor Jesus. A água que sacia a nossa sede interior.
e que se torna dentro de nós uma fonte que jorra para a eternidade. Eu oro e aproveito nesse momento para pedir ao Senhor, pelas pessoas enfermas, por aqueles que me pediram oração, que o Senhor visite, que o Senhor alcance, que o Senhor opere cura nesse momento, nessa vida. Que toda enfermidade vá embora e que haja cura, no nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus.